Salve, salve! Meu nome é Rodrigo Vinhas e nesse vídeo eu vou te falar do elemento mais importante para você ter sucesso no longo prazo no digital, que é a curadoria. O que é a curadoria? A curadoria pode ser para você escolher o seu especialista, pode ser para você escolher o seu estrategista, caso você seja um especialista, pode ser para você escolher a sua equipe, pode ser para você escolher o preço do seu produto, pode ser para você escolher o seu nicho, pode ser para você escolher o seu micro nicho dentro de um nicho maior. Então, vamos supor, se uma pessoa está falando de finanças e você vai falar só sobre ações, é um nicho menor dentro do grande nicho que é finanças. A escolha desses elementos é o que vai fazer toda a diferença se o seu negócio vai ter prosperidade no longo prazo ou não. Para você começar a fazer a curadoria do seu projeto, você primeiro precisa ter clareza. Vou dar um exemplo para você. Quando eu comecei, um dos meus primeiros especialistas foi o Gustavo Cerbasi. E por que eu escolhi o Gustavo Cerbasi dentro do nicho de finanças? Porque eu já tinha clareza que eu queria um produto que tivesse muita escala. E se você quer trabalhar com muita escala, você tem que entender quais nichos comportam o tamanho da escala que você quer ter. Então eu vou dar um exemplo de grandes nichos para você. Idiomas é um nicho muito grande, concurso público é um nicho muito grande, marketing digital é um nicho muito grande, finanças é um nicho muito grande. O que esses nichos que são muito grandes eles têm em comum? A clareza da transformação que a pessoa vai ter. Então, se você quer aprender um idioma como inglês, é muito clara a transformação que o seu cliente vai ter com o seu produto. Ele é uma pessoa que não fala inglês e depois ele vai ser uma pessoa que vai saber falar inglês. A outra coisa é o tamanho da procura que tem sobre esse nicho que você está falando. Então é claro que um nicho de inglês é super popular. Como que você sabe disso? Porque já tem um monte de escolas, 2 dos caras que são bilionários no Brasil são donos de redes de escola de inglês. Então esses são alguns indícios que esse nicho tem procura e pelo fato da transformação ser muito óbvia, fica mais fácil de vender, porque é mais fácil de você comunicar do que, por exemplo, uma pessoa que está lançando uma formação em coach quântico. Existe isso, Lamp? E como que você vai fazer uma boa curadoria para o seu negócio digital? Bom, começa pelo fato de você ter clareza. Uma vez que você tem clareza, aí você começa de fato a fazer a curadoria. E o que você precisa? Você precisa fazer uma pesquisa, refletir e analisar os principais aspectos do negócio. Qual modelo de negócio que você quer? Aonde você quer chegar? Vou dar um exemplo aqui. Eu falei que o nicho de inglês era muito grande. O meu objetivo hoje é trabalhar com um negócio que tenha um grande LTV. Ou seja, eu quero ficar vendendo muitas vezes para aquele mesmo cliente. E no caso de infoprodutos, com inglês, isso é mais difícil de acontecer. Por quê? Porque uma vez que você vende o curso de inglês para a pessoa, é muito difícil você vender outra coisa para a mesma pessoa. Diferentemente do nicho de marketing digital. Por exemplo, no nicho de marketing digital, eu posso vender uma formação de estratégias digitais, depois eu posso vender uma mentoria, depois eu posso vender um mastermind e eu posso ter essas pessoas anos e anos comigo. Porque nesse caso eu estou trazendo aqui produtos que têm uma recorrência. Claro que existem também recorrências de inglês, mas isso é mais raro no mercado de hoje em dia. Uma pessoa consegue comprar um curso de inglês, aprender a falar inglês em 1 ano e não precisa comprar mais aquele produto. Então no meu modelo de negócio, para mim, hoje eu não trabalho mais com o nicho de idiomas, que eu já trabalhei por muitos anos. Aí você se pergunta, no seu negócio, o que é importante para você? Se o LTV é importante para você e você está procurando um nicho que não tem essa recompra, então essas premissas não se encaixam, não serve para você. Então você tem que elencar qual é a sua prioridade. Se a sua prioridade é LTV, tem alguns nichos que vão funcionar e alguns nichos que não vão funcionar. Se a sua prioridade é vender um ticket baixo para muita gente, alguns nichos vão funcionar e outros não. Se a sua prioridade é vender um ticket alto para poucas pessoas, é a mesma coisa. Então você tem que entender qual que é a sua prioridade para que você possa escolher tanto o nicho quanto o especialista que você vai abordar para você conseguir chegar no lugar que você quer. E no caso do especialista, a lógica é a mesma. Se você quer, por exemplo, vender o seu produto no perpétuo, você não vai procurar um estrategista que é especializado em lançamentos. Se o seu produto trabalha com uma venda mais consultiva, você não vai procurar um estrategista que não entenda sobre insight sales. Você precisa saber responder algumas perguntas, como por exemplo, você tem o capital intelectual necessário para chegar lá? Quais são as pessoas que você precisa recrutar para o seu projeto acontecer? Você tem os recursos de tecnologia para lançar o produto que você quer, do jeito que você quer? Você está bem posicionada nesse mercado? Ou sabe procurar a pessoa que está bem posicionada no mercado que você quer atuar? Tem uma frase que eu gosto muito do Newton Bonder, que está no livro A Alma Imoral, que ele diz o seguinte: quantos de nossos esforços são, na verdade, oferendas ao nada? E essa frase se aplica muito bem à questão da curadoria, porque se você escolher o projeto errado para você atuar, você vai ficar gastando energia, e no final aquilo não vai dar resultado. Então a coisa mais importante é você escolher certo. Tem uma frase muito famosa também que diz o seguinte, que você deve contratar devagar
e demitir rápido. Ou seja, você deve gastar muita energia para você contratar uma pessoa, ou para você encontrar um especialista, para você encontrar um parceiro, e a partir do momento que você vê que aquilo não foi o que você esperava, que as coisas não saíram da maneira que você pensou que sairiam, você se desligar daquele projeto o mais rápido possível. Claro que não é uma coisa de você desistir rápido das coisas, mas quando você entender que você escolheu errado, é melhor você largar o quanto antes. Agora falando sobre nichos. Como você pode fazer uma boa curadoria? Acredito que tem dois grandes blocos aí. O primeiro são os grandes nichos, big nichos, e o segundo são sub-nichos menores de nichos grandes ou às vezes realmente nichos pequenos, nichos pouco explorados. No caso dos grandes nichos, você tem que pensar o seguinte: você tem algum diferencial para acrescentar naquele nicho? Eu vou dar um exemplo para você que eu já fiz. Teve uma época que eu trabalhava com esse nicho de idiomas e eu lancei a minha professora de inglês. Isso já faz alguns anos, ela se chama Lilian Bittencourt e o canal dela aqui no YouTube é English Yourself. Hoje em dia tem algumas centenas de milhares de inscritos enquanto eu estou gravando esse vídeo. E quando a gente começou, qual que era o diferencial dela em relação às outras pessoas que estavam no mercado naquela época? A Lilian é uma ótima professora de inglês, mas isso não é diferencial, isso é o mínimo para você começar em qualquer mercado que você for atuar. Você tem que ser bom naquilo que você está fazendo. Mas ela tinha um outro elemento que daria muita diferença e ia funcionar muito bem na internet, que eu visualizei, que é o fato de que ela era uma pessoa engraçada. E eu percebi que não tinha nenhum canal na internet na época que misturasse tão bem o inglês, o fato de se aprender inglês, com o entretenimento. Então eu pensei em usar inglês mais entretenimento para fazer um diferencial mesmo dentro de um grande mercado, que é o ensino de inglês. Agora eu vou dar um exemplo de um mentorado meu que era estrategista, de duas especialistas de chantininho. O que é chantininho? É uma mistura caseira de chantilly com leite em pó, geralmente leite ninho. E essa mistura, ela é muito boa para usar com aqueles bicos de bolo, sabe? Para você fazer os desenhos e tal. E o que é o chantininho? O chantininho, ele é um micro nicho dentro de um grande nicho que é renda extra. Então ele vendia para as pessoas ensinando a fazer esses trabalhos com chantininho e eventualmente a pessoa trabalhava em casa e fazia uma renda extra com aquilo. E acabou que eles tiveram muito sucesso, fazendo até 7 dígitos de faturamento, dentro de um nicho que, teoricamente, é pequeno. Não é um nicho tão grande quanto esse que eu acabei de citar do inglês, por exemplo. Se você é um estrategista e está procurando um especialista, tem algumas perguntas que você precisa fazer para você mesmo. A primeira de todas é o seguinte: se ela é capaz de sonhar o mesmo sonho que você. Se vocês não chegarem na conclusão que os dois estão sonhando o mesmo sonho, pode ter certeza que essa parceria tem um prazo de validade muito curto. A segunda coisa que você precisa avaliar como achar um bom especialista é o seguinte: essa pessoa, ela é uma boa comunicadora, ela tem desenvoltura para falar na câmera, ela produz conteúdo com consistência, o conteúdo dela é bom, ela tem um engajamento naquela pequena base que ela tem eventualmente hoje, ela é boa naquilo que ela está fazendo, é visivelmente boa naquilo que ela está fazendo. Vou te dar um exemplo: um dentista que tem o próprio dente feio, não significa que o dentista não saiba fazer o dente de outra pessoa bonito, mas se o próprio dente daquela pessoa é feio, isso vai dificultar a percepção de valor dele por clientes em potencial. Então você tem que entender assim: aquele especialista conseguiu aplicar aquela transformação que ele está prometendo na própria vida dele? A outra coisa, ele conseguiu replicar isso para outras pessoas? Porque algumas vezes a pessoa é muito boa naquilo que ela faz, mas ela não sabe explicar, ela não tem didática, ela não consegue replicar isso para outras pessoas. E se você for um especialista e estiver procurando um estrategista, eu acredito que a questão mais importante seja de fato o modelo de negócio. Você está procurando um sócio para você dividir as vitórias e as derrotas do seu negócio? Alguém para entrar no risco junto com você? Alguém para ter a mesma responsabilidade que você tem sobre o seu negócio? Ou você prefere trabalhar com um prestador de serviços, onde você assume todo o risco, mas também fica com uma parte muito maior dos ganhos daquele projeto? E para finalizar, independente de você ser estrategista ou de você ser especialista, o que você precisa na sua curadoria é buscar pessoas que tenham os mesmos valores que você. Se você encontrar pessoas que tenham os mesmos valores que você, a sua chance de dar certo já fica muito maior. A outra coisa muito importante é que você passe muito tempo alinhando as expectativas. Quais são as responsabilidades da outra pessoa? Quais são as suas responsabilidades? Qual que é a métrica que vocês vão usar para saber se aquele negócio está dando certo ou não? De quanto em quanto tempo vocês vão avaliar essa métrica? No final, a coisa mais importante é não frustrar a expectativa de nenhuma das partes. E isso é muito mais fácil se você sabe dialogar e se você faz uma boa curadoria. Te vejo no próximo vídeo.